A paz do Senhor Jesus, povo da geração 6. Nós estamos iniciando aqui mais um vídeo, né? Estamos com um assunto um pouco diferente. Passamos várias quintas-feiras falando sobre liderança, a liderança que frutifica. E agora nós vamos começar a falar sobre células, tá? Hoje eu não vou me aprofundar no nome célula e onde ela nasceu, né? Onde está na Bíblia falando sobre célula, porque muitas pessoas falam que célula ela não é bíblica, é heresia, né? Mas em um próximo vídeo eu posso aprofundar mais sobre isso. E eu quero tratar hoje sobre 5 motivos que uma célula fracassa, tá? 5 motivos que uma célula fracassa é o tema desse vídeo de hoje. Mas antes da gente iniciar esses 5 pontos aqui, eu peço que você compartilhe para todo mundo da sua célula, tá? Eu peço que você tenha essa empatia, né? Esse amor pelos discípulos, esse amor pela tua liderança também. Envie para a tua liderança, envie para o teu pastor, envie para o teu líder de geração, para que possamos todos falar numa mesma linguagem, para que todos possamos receber tudo isso que Deus está preparando para as nossas vidas. E em poucos meses, eu acredito, né, eu tenho certeza, nós já estamos vendo os resultados lá na igreja, né, que nós vamos explodir, um avivamento, né, vai acontecer nesse lugar, um avivamento vai acontecer na geração 6, porque nós estamos falando uma mesma linguagem, em unidade, né, vivendo agora, nesse ano, princípios, né, e usando essa metodologia de Deus, de Jesus, que é a visão celular. Então, nós vamos falar hoje sobre 5 motivos que uma célula fracassa. E o primeiro, antes de eu falar do primeiro assunto, eu quero contar uma história para vocês. Deixa eu abaixar esse fundo aqui. O primeiro ponto, eu quero começar com uma história. Um certo dia, uma mulher foi numa loja de pets e ali ela comprou um papagaio. Um papagaiozinho, aquele que fala, que grita, né? Ela levou para sua casa e ali passou um dia todinho com o papagaio não falou, o papagaio não deu uma palavra. E aí ela achou estranho, né? Porque ela comprou o papagaio para conversar com o papagaio, ensinar o nome dela para o papagaio não falou nada. E aí ela foi até a loja de pet e disse assim: olha, o papagaio não está falando, tá acontecendo tem algum problema com o papagaio. E aí o rapaz que estava lá atendendo ela falou bem assim: ó, você precisa colocar um espelho na frente dele, precisa se olhar, que o papagaio gosta disso. Ela levou, foi para casa dela, comprou um espelho, colocou na gaiola do papagaio um espelho. E ali passou 2 dias e nada do papagaio falar, né? Não aconteceu nada. E aí ela voltou no outro dia, né? Depois de 2 dias ela voltou na loja de pet e falou: olha, o papagaio não falou ainda, coloquei o espelho na gaiola dele e nada aconteceu. Aí ele falou bem assim: sabe uma coisa, você precisa colocar algumas escadinhas, né, umas escadas na gaiola dele, porque o papagaio gosta de subir escadas, gosta de estar subindo e descendo degraus. Ela foi, colocou as escadinhas, né, investiu um dinheiro, colocou lá as escadinhas na gaiola e nada do papagaio falar. E aí se passaram mais 2 dias. Então ela retorna lá na loja de pet, né, e aí ela diz: ó, coloquei o espelho, coloquei a escada, ainda não falou, já passaram mais de uma semana e nada desse papagaio falar. O que eu faço agora? Aí o rapaz falou bem assim: agora você vai colocar um balanço dentro da gaiola, o papagaio adora, né, subir no balanço e ficar assim embalando. E ali ela foi, comprou o balanço, né, levou para casa, colocou lá e nada do papagaio falar. E o que aconteceu? No outro dia ela se acordou, quando ela foi na gaiola ver o papagaio, ele estava morto. E ela, muito brava, pegou o papagaio morto, levou até a loja de pet, falou bem assim: olha, eu fiz tudo que você mandou, né? Mas o papagaio, em vez de falar, ele morreu. E aí o rapaz do pet falou bem assim: mas ele não falou nada, ele não disse nada antes de morrer. Ela falou assim: ele disse, ele me perguntou se nessa loja de pet não tinha comida, né? Ou seja, o papagaio ele morreu de fome, porque ela fez tudo que o rapaz mandou, deu atrações, colocou ali aparência, né? Colocou ali uma escada, mas nada aconteceu, não deu comida para o papagaio e ele morreu. Então é exatamente isso que acontece com uma célula, é por isso que ela fracassa. E a primeira coisa que a gente vai falar, o primeiro motivo que uma célula fracassa é por falta de oração, principalmente do líder, né? O líder ele precisa orar.
O líder ele precisa nutrir a sua célula com oração, né? Não é somente com palavra. Eu poderia colocar aqui um dos motivos palavra, mas dentro dessa história você já vai entender, né, que uma célula precisa ser nutrida com palavra de Deus, com oração, né? Você precisa se preparar. Então, o primeiro motivo que uma célula fracassa é porque falta oração, falta preparo, falta palavra. O segundo ponto, né, que uma célula fracassa é porque essa célula ou esse líder, eles não estão alinhados com a visão celular, não estão alinhados com a linguagem da igreja, não estão alinhados com a liderança, né? Então, todas as vezes que a gente tem uma dificuldade como líder, quando você está alinhado com o seu líder de célula, ele com certeza, né, ele vai ser usado por Deus, ele vai te dar uma dica, ele vai orar com você, ele vai tentar resolver a situação. Então é importante que o líder de célula esteja alinhado com a sua liderança, com o seu líder de geração, esteja alinhado com o seu pastor, esteja alinhado com o seu dirigente e com a visão, né, que é imposta, não imposta, né, uma visão que é implantada dentro de uma igreja, tá bom? Então o segundo ponto é isso. O terceiro ponto é por falta de treinamento. Tá? Todo líder de célula precisa ser treinado. Ah, Hudson, mas um líder de célula, já coloquei ele numa escola de líderes, eu já coloquei ele para participar do congresso de células da minha área, eu já preparei, coloquei ele. Amém, irmãos? Tudo isso é bom, tudo isso é louvável, porém, o pastor da igreja, o dirigente da igreja, o líder de geração, precisam estar alinhados com treinamentos para a liderança, tá bom? Então, um líder bom, um líder que vai multiplicar, aquele líder que é treinado pelo seu pastor, pelo seu líder de geração, né? Então sempre esteja ali, sempre fazendo um treinamento com a liderança, até porque tem alguns que têm habilidades e tem outros que não têm a mesma habilidade. Você vai ver uma célula se destacando das outras, é porque um é mais experiente, né? Aquilo que está dando certo em uma célula, e fazer um treinamento para que as outras possam receber também essa experiência e poder frutificar. Quarto ponto, as células elas fracassam porque não tem evangelismo, né? E o evangelismo é uma das ferramentas mais poderosas de uma célula e de uma igreja, tá? Quando nós temos células de uma denominação, de uma instituição evangelizando, fazendo o seu papel, tá? Nós vamos ver crescimento, nós vamos ver cara nova. E o que motiva uma célula é cara nova. Né? A motivação de uma célula, a motivação de um líder, a motivação de um pastor, a motivação de uma igreja, né? Um templo, em um culto, são caras novas, visitantes. Tá? Isso só é possível através do evangelismo nas células. Isso só é possível através das visitas. Isso só é possível quando uma pessoa chega no culto, né? A liderança pega o nome, pega o endereço dessa pessoa, grava o nome dela, né? E na segunda-feira, o culto foi no domingo, na segunda-feira a liderança já entra em contato com aquelas pessoas, já agenda uma visita, já agenda, né, com a célula mesmo para o evangelismo, antes da célula. E eu tenho certeza que se você fizer isso, a sua célula não vai fracassar. E o quinto ponto, nós vamos agora fazer um comentário sobre o quinto ponto. Irmão Hudson, eu já estou fazendo tudo isso. Eu já estou orando, eu estou alinhado com o meu pastor, estou alinhado com o meu líder de célula, eu recebo treinamento na minha igreja, eu recebo treinamento do meu líder de geração, né? Eu já evangelismo, eu e minha célula evangelizamos toda semana, né? Mas nada está acontecendo. Isso daqui aconteceu comigo. Quando eu assumi minha célula, eu peguei uma lista como essa daqui, com o nome de vários discípulos. Esses discípulos não estavam vindo para a célula do líder anterior. Eles já faziam parte um certo tempo, mas quando for passado para mim, foi passado só os nomes. E ali, toda semana, eu visitava todos esses discípulos. Toda semana eu entrava em contato com todos esses discípulos. Todos os cultos eu ia até esse discípulo, sábado, domingo nós temos célula.
né? E ali fazia meu papel, eu orava, eu me preparava, eu participei de muitos seminários de treinamento, eu participei de escola de líderes, fiz 2 vezes a escola de líderes. Depois que eu me formei na escola de líderes, eu me tornei professor e eu formei mais 4 turmas. E depois dali, né, eu me tornei um professor de escola de líderes, de consolidação. Eu consegui formar uma... Consegui não, né? Através do pastor, ele colocou a escola de líderes para eu coordenar, me tornei coordenador de escola de líderes. E o que eu queria dizer para você hoje, através desse vídeo, é que se você está fazendo tudo correto já, você apenas tenha paciência, não desista, tá? Porque quando eu assumi minha célula, eu visitei, eu orei, eu ia toda semana atrás desses discípulos, nenhum deles vinham. Só que o que eu não sabia é que eu não estava crescendo para os lados, estava crescendo para baixo. E se você está fazendo tudo isso, a célula não está ainda progredindo, não está crescendo, as pessoas não estão vindo, você está crescendo para baixo, tá? Então não se preocupe, eu passei 3 meses, quase 4 meses fazendo célula com uma pessoa, mas eu nunca deixei de fazer célula. Tá? Eu passei 3 meses, vou até falar o nome dessa pessoa aqui, eu e o Luciano Gabriel. Se ele um dia ver esse vídeo, ele vai concordar comigo, ele vai escrever aqui e vai dizer que é verdade. Passamos 3 meses fazendo célula só eu e ele, até aparecer o segundo. Depois que apareceu o segundo, eu fiquei mais um mês aproximadamente fazendo célula com 2 pessoas. E depois dos 5 meses diante foi que a célula começou a explodir, né? E em pouco tempo depois que veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, e a minha célula já não tinha mais cadeira para comportar tantas pessoas e visitantes que estavam vindo e aceitando Jesus na célula, né? Eu tive que fazer a minha célula no departamento infantil do Petrópolis A, né? No bairro de Petrópolis. E ali eu fazia um ciclo com aproximadamente 23 a 25 pessoas dentro de uma célula. E quando eu fui multiplicar, eu multipliquei essa célula em 3. Tá? Eu levantei 3 líderes. De uma pessoa, eu consegui levantar 3 líderes e multiplicar minha célula em 3. Então não desista. Com certeza, se você se preparar dentro desses pontos aqui, Deus ele vai te surpreender e você será um grande ganhador de almas. Que Deus te abençoe.